Veja e aprenda. Com o Marquinhos, com a Bia e o professor sem noção. Você conhece a história de nossa cidade? Não? Então espera aí, tá? Ai. E agora, hein? O que eu vou fazer? A minha nota baixa vai deixar a minha mãe doida da vida. Ela vai brigar comigo só porque eu tirei 0 em história. Ih! É ruim, hein? Será que a Bia pode me ajudar? É isso, eu vou ligar pra ela. Pois é, Bia, pois é. E a minha nota ficou 0, você acredita? Xiii, Marquinhos, não sei se vou poder ajudar muito. É que eu não sou muito boa em história. Tô indo pra sua casa pra ver o que a gente pode fazer, tá? Tá bom então, Bia. Valeu mesmo, viu? Tchau. Puxa, a Bia é mesmo uma amigona. Mas, Marquinhos, como você não quer tirar 0 em história? Onde já se viu responder que o dia 25 de agosto é o dia do índio? Esse é o dia do soldado, menino. Qual é o dia do índio, então? Fala aí. 19 de abril, Marquinhos. E 22 de agosto não é o aniversário do seu avô. Claro que é, Bia. Pergunta lá pra minha mãe. Não, Marquinhos. Aqui na prova de história, 22 de agosto é o dia do folclore. Ah, tá. É por isso que eu tirei 0, então, né? Mas é claro que foi por isso, né? Mas e agora? Você vai ficar com 0? Acho que não. A professora deu um trabalho de casa pra me ajudar na nota. Eu vou ter que fazer uma pesquisa e um relatório sobre os principais fatos da história de Guarulhos, desde quando a cidade nasceu até o começo do século XX. E você conhece a história de Guarulhos? Não, Marquinhos. Eu não sei quase nada. E você? Não, Bia. Eu não sei nada sobre a história guarulhense. E vocês? Conhece a história da nossa cidade? Não. 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 What? E agora, hein? Ai, meu Deus, eu vou tirar 0 de novo? Calma, Marquinhos. A gente não sabe nada, mas eu conheço uma pessoa que pode ajudar. É mesmo, Bia? Quem? Não. Isso é uma surpresa. Eu liguei pra ele antes de vir pra cá. Ai, Bia. Quem é, hein? Não me mata de curiosidade. Olha, deve ser ele. Eu vou lá abrir a porta. Bia, olha aí. Quem pode me ajudar? Fala logo. O professor sem noção. Ai, eu tô perdido, viu? Ele é forte e criativo, inteligente e destemido. Sempre lava as mãos, mas se esquece do umbigo. A sua inteligência ele guarda nesse cabeção. Eu te apresento agora, Marquinhos, o professor sem noção. Ixi, professor sem noção? Em carne e osso! Bia, minha querida aluna, muito obrigado pelos elogios. Mas são vocês crianças que me dão tanta alegria para trabalhar. Ih, Bia, de onde você conhece esse doido, hein? Ele não é doido não, Marquinhos. Ele me deu aula de reforço quando eu não sabia matemática. Ele é um ótimo professor e um amigão também, viu? Então, crianças, em que este professor desmiolado pode ajudar? Desmiolado? É que o Marquinhos tirou 0 na prova de história, professor. Minha professora me deixou fazer um trabalho para recuperar a nota. Que ótimo, Marquinhos. Muito nobre a atitude de sua professora. E qual o tema do trabalho, hein? História. Professor, mas a história de Guarulhos. A professora pediu para que eu fizesse um relatório sobre os principais fatos históricos de Guarulhos, desde quando a cidade nasceu até o começo do século XX. Puxa vida, mas que tema mais extraordinário! Este é um assunto que eu gosto muito. Afinal, Guarulhos é minha cidade e todos os guarulhenses devem conhecer a história de sua cidade. Então o senhor pode ajudar, professor? Claro que sim, Bia. Mas eu só tenho que achar um aparelho
que eu acabei de inventar. Deixa-me ver, só um instante. Meus bolsos. Cadê debaixo do sapato? Eu não sei. Onde eu coloquei? Um aparelho que ele inventou? O professor sem noção é um inventor também. Sério? E você já viu alguma invenção dele? Não, nenhuma que tenha dado certo. Encontrei! Estava aqui, debaixo do meu avental. Nossa, o que é isso, professor? Este é um desmaterializador molecular transmissor de partículas temporal. O quê? Em linguagem popular, é uma máquina do tempo. E eu dei o nome de Veja e Aprenda. Uau! Uma máquina do tempo? Isso mesmo! Com o Veja e Aprenda, vamos fazer uma pesquisa ao vivo e muito divertida para o trabalho escolar do Marquinhos. Mas, professor sem noção, essa geringonça funciona mesmo? Geringonça? Não ousem chamar a minha geringonça de geringonça! E é claro que essa geringonça funciona. Vocês querem ver? Mas é claro, professor, por favor. Ok. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Muito bem, crianças, muito bem. Vamos lá. Isso aqui é um dispositivo muito sensível e funciona com um sistema de rastreamento do passado e do futuro. Com ele, podemos viajar no tempo e aprender de forma muito divertida. Por exemplo, se eu digitar aqui uma data qualquer, vamos ver se eu colocar aqui o ano de 180 a.C. E aqui digitamos o lugar que queremos. Vamos ver. Sim! Roma! Ave César! Haftazah den Daim heute Sitten! Ups. Me confuso! Me confuso! Crianças, realmente esta máquina do tempo é uma maravilha, não é? Imagine a quantidade de coisas que podemos aprender, né? Pois bem, qual era mesmo o tema do seu trabalho, Marquinhos? Diga lá, menino. Vamos. É a história de Guarulhos, professor. Sim. Vejamos, algum de vocês sabe a data que Guarulhos foi fundada? Alguém afundou Guarulhos? Não, Marquinhos, ninguém afundou Guarulhos. Fundar é quando alguma coisa como um bairro ou uma cidade é criada ou inaugurada. Ah, tá. Muito bem, isso mesmo. E você, Bia, você sabe a data que Guarulhos foi fundada? Não. Eu também não. Muito bem. Foi fundada no dia 8 de dezembro de 1560. Vamos lá. Antes dessa data, já existia próximo ao que é hoje a nossa cidade uma escola chamada Colégio Piratininga. Este colégio sofria frequentes e vários ataques de outros índios, os tamoios, que eram aliados dos franceses. Ah oui, vai lá, barrigudo. Ataca aquela escola que em troca te dou esse espelhinho de presente. Tá bom, eu fazer ataque na escola e depois olhar no espelho pra pentear cabelo e ficar bonitão. Por ter o rio Tietê como limite ao sul e Cabo Sul ao oeste, este território era um ponto estratégico. E por causa desses constantes ataques, os padres da Companhia de Jesus sentiram a necessidade de proteger o colégio e também como elemento de defesa do povoado de São Paulo. E para isso colocaram em volta deste núcleo 12 aldeamentos de índios amigos. Irmão, estes ataques dos tamoios estão acabando com o nosso colégio. Ai, o que faremos? Podemos estabelecer um aldeamento ao redor desse território com índios amigos. Assim protegeremos a escola e o território também. Ótima ideia! Depois vamos orar a Deus e agradecer por todas as graças que Ele nos dá. Amém! Os padres estabeleceram, então, uns 12 aldeamentos nessa área. E um deles era dos índios Guaru, que dominavam a margem do rio Tietê e pertenciam à família dos Guaianazes, que mais tarde seriam Guarulhos.
Credo! Os índios moravam na margem do rio Tietê? E como é que eles aguentavam o cheiro, hein? Não, Marquinhos, não. Naquela época, o rio Tietê não era poluído, viu? Ó, imagine como era belo esse rio, com águas límpidas, peixes em abundância e todo aquele espaço para nadar, hein? Imagine só. Puxa, é mesmo, hein? Devia ser bem legal. É uma pena que as pessoas não se importem com a poluição dos rios, né? É mesmo, Bia. Mas vai chegar o dia em que todos vão se importar. E o que mais a gente consegue ver no Veja e Aprenda, professor? Vamos continuar, Marquinhos. Vamos continuar. A fundação de Guarulhos aconteceu no dia 8 de dezembro de 1560 pelo padre jesuíta Manuel de Paiva. E por esse dia ser o dia consagrado da Igreja Católica da Nossa Senhora da Conceição, o novo núcleo indígena passou a ser conhecido por Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. E como vamos chamar esta terra que está sendo fundada agora, irmão Manuel? Estamos no ano de Nosso Senhor de 1560. E como hoje é dia 8 de dezembro, dia da consagração de Nossa Senhora da Conceição, vamos chamá-la de Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. Concordo plenamente. Mas o que significa Guaru, professor? Guaru, Marquinhos, vem da língua tupi e significa alguém que come, um comedor. E era como alguns peixes dessa região eram chamados porque eram barrigudinhos. Um peixe barrigudo? Deve ser engraçado. Deveria mesmo, Bia. E como os índios dessa região eram também meio barrigudinhos, ficaram sendo conhecidos como guarus. Ou seja, barrigudos. Eu não vejo nada de engraçado em ser meio barrigudinho. Assim. Desculpe. Então, crianças, com o tempo e em contato com a língua dos colonizadores, o nome Guaru acabou mudando para Guarulhos. Puxa vida, professor. Que interessante isso, não? Concordo com a Bia, professor. Ó, eu nunca imaginaria como foi fundada a nossa cidade. É para isso que serve a história, crianças. Ela nos conta e nos revela os fatos que fizeram parte dos acontecimentos e lugares, ocasiões e muitas outras coisas. E vocês sabiam que existia muito ouro aqui em Guarulhos, hein? É mesmo, professor? Mas o senhor está dizendo que existia ouro igual da aliança de casamento dos meus pais? Ou aquele ouro das medalhas das Olimpíadas, hein? Destes dois, Marquinhos. Existiu muito ouro em Guarulhos e ele começou a ser explorado. O ouro começou a ser explorado quando Afonso Sardinha descobriu as minas em 1590, onde hoje fica o bairro de Lavras e os antigos nomes eram Serra da Jaguamibaba, Mantiqueira e Lavras Velhas do Geraldo. Em 1591, no local se instalou a primeira usina siderúrgica, 2 fornos rústicos e uma forja para a produção de ferro. O empreendimento de Sardinha representou grande proeza, mas sem prosperar, encerrou as suas atividades por volta de 1628, terminando assim o primeiro ciclo da exploração de Ipanema. Este fato conferiu a Afonso Sardinha o título de fundador da siderurgia brasileira. E por falar em lavras, crianças, vocês sabem o que são lavras? Não. Lavras é quando alguma coisa é lavrada da terra, ou seja, explorada, onde está enterrado e o homem vai lá e começa a tirar da terra algum tipo de produto, como, por exemplo, o diamante, o ferro e o ouro. Que legal, professor! Ó, eu tenho um primo que mora no bairro de Lavras. E existiram muitas minas iguais a essas aqui em Guarulhos, professor? Sim, Bia, existiram. Houve pelo menos 6 lavras em território guarulhense que estavam localizadas em pontos diferentes de uma área muito grande que ocupava algumas dezenas de quilômetros quadrados, onde se acham hoje os bairros Lavras, Catas Velhas, Monjolo de Ferro, Campo dos Ouros, Bananal e Tanque Grande. Em 1750, existiam muitos mineiros extraindo ouro de lavras e é possível que nesse período tenha sido de maior movimento da exploração. Mas com o tempo e como existiam muitas pessoas explorando ouro, ele foi acabando até se esgotar completamente. Ô, professor, e a igreja matriz, hein? Sim, Marquinhos. Nossa igreja matriz fica no centro de Guarulhos, na Praça Teresa Cristina. E ela foi fundada em 1685, mas o dia e o mês não constam em registros históricos. E existiu também uma outra igreja próxima à igreja da matriz, que foi descoberta recentemente. Vocês sabem qual é? Hã? Não.
é a igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Lá era onde os escravos iam para rezar, porque naquela época os escravos não podiam frequentar os mesmos lugares que os homens brancos. E ela acabou sendo demolida entre 1925 e 1930. E vocês sabiam que em Guarulhos também existiam escravos? Ah, eu sempre achei uma judiação essa história de escravidão, viu? É mesmo, hein? Ó, o meu avô fala que o avô dele era escravo e que sofreu bastante com isso. Concordo, crianças, concordo. Ninguém tem o direito de escravizar qualquer ser vivo. Essa é uma das maiores covardias do mundo. Mas como faz parte da história do mundo e da nossa cidade, vamos falar sobre isso. Em 1817, existiam 183 escravos na freguesia da Conceição dos Guarulhos, que pertenciam a 28 lavradores das seguintes áreas: Bom Jesus, Bom Sucesso, Guavirotuba, Itaverava, Lavras, Pirucaia, São Gonçalo, São Miguel, que é o Pimentas, e Varados. E nessa época, Guarulhos já produzia diversas mercadorias. Mas em 30 de maio de 1901, foi escrito um registro dessa produção e das propriedades que eram: aguardente, que existiam 30 engenhos; de arroz, com 12 propriedades; de café, com 4; de feijão, com 200; de milho, com 200; de tabaco, com 1; de carvão, com 10; de vinho, com 2, além da criação de gado. Vamos lá: cavalar com 300 cabeças, caprinos com 20, suínos com 100, vacuno com 300 e 5 produtores da área de apicultura. Nossa! Nossa! Quanta coisa, hein? É mesmo? Ó, nem dá pra acreditar que toda essa história é só de Guarulhos, hein? Mas isso não é tudo, crianças. Não? Não. Imagine que com todo esse progresso, não dava pra ficar transportando todos esses produtos em cavalos e mulas, não é mesmo? É, acho que não mesmo. Pois bem, logo com tudo isso em produção no final do século XIX, a Câmara Municipal viu a necessidade da região ser servida pela estrada de ferro. A Câmara Municipal viu a necessidade da região ser servida pela estrada de ferro por causa das riquezas naturais da região e principalmente por causa da madeira e pedra. Também a produção de tijolos, pois aqui existiam muitas olarias, que são os lugares onde se fabricam os tijolos. Toda essa produção estava destinada para a capital, onde estavam sendo erguidas muitas edificações. Com isso, em 1915, foi inaugurado o ramal Guapira-Guarulhos, o trem da Cantareira. E foram 5 as estações ferroviárias em território guarulhense: Vila Galvão, Torres Tibagi, Copuva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento até a base aérea. Puxa, quanta coisa! E tudo isso só no século XIX? Pra você ver, Bia, quando o progresso chega, ele dificilmente para num único lugar. E no século XX, professor, aconteceram muitas coisas? Inúmeras, Marquinhos, inúmeras. Tantas que se a gente juntar nossas mãos e tentar contar com todos os nossos dedos, não caberiam. Mas podemos falar de algumas muito importantes que no começo do século XX foi marcado pela chegada da estrada de ferro, da energia elétrica, dos pedidos para a instalação da rede telefônicas, as indústrias comerciais e o transporte de passageiros, etc, etc, etc. E no dia 1º de setembro de 1932, foi criado o primeiro brasão da cidade pelo prefeito nomeado Major Ariovaldo Panadés e desenhado pelo pintor José Wash Rodrigues. E durante o mandato do senhor Pascoal Tomeu, que também foi prefeito de Guarulhos entre 1988 até 1992, ele foi estudado e modificado em 24 de abril de 1991, através da Lei 3.671. Na década de 40 chegaram ao município indústrias do setor elétrico, metalúrgico, plástico, alimentício, borracha, calçados, peças para automóveis, relógios e couros. Puxa! E outras datas também muito importantes são a dos anos de 1940, quando foi inaugurada a Biblioteca Pública Municipal, e em 1941, que foi inaugurado o primeiro centro de saúde da cidade, e na década de 1950, a Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos. Vixe! E em
Então, crianças, gostaram do nosso passeio pela história de Guarulhos, ah? Muito, professor. São tantas coisas que parece que a cabeça da gente vai ferver. E olha que nem vimos toda a história, hein? Ainda existem muitos fatos que podemos contar com mais calma, mas isso é num outro dia, né? É verdade. Tem a história dos bairros, tem os lugares de lazer em Guarulhos, tem muita coisa boa aqui na nossa cidade. Professor sem noção, eu nem sei o que faria sem a sua ajuda e do aparelho Veja e Aprenda. Com essa super aula de história sobre Guarulhos, com certeza vão conseguir uma nota boa na escola. Vixe! Fico muito feliz em ter ajudado, Marquinhos. E crianças, lembre-se sempre, estudar é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Nunca abandone a escola e os estudos. Estudar faz as crianças se tornarem melhores adultos. Respeitem sempre seus professores, que são seus mestres no ensino, hein? Amem e cuidem da sua escola, pois ela é a sua segunda casa. Pode deixar que eu vou fazer tudo isso, professor. Mas Bia, por que você tá com essa carinha tão triste, hein? Ah, Marquinhos, é que eu lembrei que a minha nota de geografia foi baixa e eu não sei como eu vou recuperar a nota pra passar de ano. Eu ouvi alguém dizer nota baixa em geografia? Não é problema nenhum. O que vocês acham de fazer uma outra viagem pelos estúdios, hã? O quê? De Ai, novo? puxa vida, claro, eu quero! Professor sem noção, o senhor está dizendo que pode me ajudar? É claro, minha menina. Olha, eu estou aqui para ajudá-los. E isso aqui é um trabalho para o Veja e Aprenda!